E se um único evento tivesse mudado tudo? E se um erro de percurso, um tiro disparado no lugar errado, tivesse condenado milhões de pessoas, ou salvado o mundo inteiro? Hoje, a gente vai explorar um dos maiores "e se" da história. Se prepara, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua visão do presente. Em 28 de junho de 1914, um jovem chamado Gavrilo Princip disparou 2 tiros fatais contra o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, um conflito que matou milhões e destruiu impérios inteiros. Mas, e se esse atentado nunca tivesse acontecido? Será que o mundo teria sido um lugar melhor? Ou muito pior? A curto prazo, sem a morte do arquiduque, o Império Austro-Húngaro provavelmente não teria declarado guerra à Sérvia. E sem esse conflito inicial, a rede de alianças entre os países europeus não teria transformado a situação em uma guerra mundial. Os grandes impérios da época, como o Austro-Húngaro e o Otomano, poderiam ter durado por muito mais tempo, mantendo um equilíbrio de poder na Europa e no Oriente Médio. Mas isso também significaria menos revoluções e mudanças sociais. A Revolução Russa, por exemplo, foi diretamente influenciada pelo desgaste da guerra. Sem a Primeira Guerra, a monarquia russa poderia ter sobrevivido por mais algumas décadas. Isso significa que a União Soviética talvez nunca tivesse existido, mudando completamente o equilíbrio de forças no século XX. Agora, pensa no efeito dominó. Sem a Primeira Guerra, a Alemanha não teria sido humilhada pelo Tratado de Versalhes. Isso significa que Adolf Hitler, um soldado frustrado que usou essa revolta nacional para chegar ao poder, talvez nunca tivesse ganhado relevância. Sem Hitler, o Partido Nazista provavelmente não teria existido. E sem ele, a Segunda Guerra Mundial poderia nunca ter acontecido. Agora segura essa. Sem a Segunda Guerra, os Estados Unidos talvez nunca tivessem se tornado a grande superpotência global. A economia americana cresceu absurdamente por causa da guerra, e sem esse conflito, o mundo poderia ter permanecido mais fragmentado, sem um líder econômico e militar dominante. Isso significa que a Guerra Fria também poderia nunca ter existido. E aqui vem a parte mais louca. Sem a Guerra Fria, talvez a corrida espacial tivesse sido muito mais lenta. A ida do homem à Lua, em 1969, foi motivada pela rivalidade entre Soviética e União Soviética. Sem essa pressão, a exploração espacial poderia ter atrasado por décadas. E não para por aí. Sem a competição tecnológica da Guerra Fria, muitas inovações que usamos hoje poderiam nem existir. A internet, por exemplo, nasceu de um projeto militar dos Ebioniriwa para proteger suas comunicações contra um possível ataque soviético. Sem essa ameaça, será que a internet teria surgido tão cedo? Ou será que ainda estaríamos vivendo em um mundo analógico? Agora, pensa no impacto humano. Sem a Segunda Guerra, milhões de pessoas que morreram no Holocausto teriam vivido. Cientistas brilhantes, artistas e líderes que nunca tiveram a chance de contribuir para o mundo poderiam ter transformado a sociedade de maneiras que nem podemos imaginar. Mas, ao mesmo tempo, muitas figuras que surgiram por causa desse contexto talvez nunca tivessem existido. John F. Kennedy, um dos principais líderes americanos da Guerra Fria, poderia nunca ter tido o mesmo impacto. Steve Jobs, filho de um imigrante sírio, pode nunca ter nascido se a história do século XX tivesse sido diferente. Agora, imagina o mundo em 2024 sem a Primeira Guerra Mundial. Os impérios europeus poderiam ainda existir, atrasando a formação de várias nações independentes. A tecnologia poderia estar anos ou até décadas atrás do que temos hoje. Talvez a internet, os computadores e até os celulares fossem muito menos avançados. Ou talvez tivéssemos seguido outro caminho e criado um mundo totalmente diferente do que conhecemos. E agora, eu quero saber a sua opinião.
O mundo seria melhor ou pior sem a Primeira Guerra? Você preferiria um mundo sem esses conflitos ou acha que tudo aconteceu como deveria? Me conta aqui nos comentários. Se curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. E se quer saber como seria o mundo sem a Segunda Guerra Mundial, clica aqui no próximo vídeo.